Bom, novamente eu vou comentar esse seu capítulo 4. Bom, o capítulo 4 fala sobre variáveis, constantes, tipo de dados e expressões. Bom, vamos lá. Aí ele começa aqui no seu capítulo 4 com variável, as definições de variáveis, né? Variável, regras de identificadores, trabalha regras de identificadores, tipos de dados. Bom, aqui tem os tipos de dados e aqui declaração de variáveis. Bom, isso tudo eu vou mostrar para você dentro de um programa. Bom, eu estou abrindo aqui, estou com o seu Linux Educacional aberto, está aqui a estrutura do programa que nós usamos no vídeo anterior e eu vou mostrar para você o que são variáveis. Então, variáveis são dispositivos que você utiliza para armazenar valores. Eu vou lhe dar um exemplo bem prático. Eu vou utilizar a função printf, por exemplo, printf, né, e vou colocar uma operação aqui, 2 mais 2. Bom, igual a porcentagem d barra n, vírgula, 2 mais 2. Né? Quando você faz um exemplo desse aqui, eu posso salvar o arquivo. Né? Primeiro eu vou só explicar esse código. Esse código está fazendo o que? Printf é uma função. Por que eu sei a função? Por que eu sei que é uma função? Por causa dos parênteses. Aqui, abri e fechei aqui. Aí eu coloquei a expressão aqui. Ó. E o que você coloca entre aspas é texto. Né? Então eu estou falando aqui, ó, 2 mais 2 é igual a porcentagem D. Né? O que vai ser discutido no... Primeiro, para que serve o porcentagem D? O porcentagem D serve para mostrar um valor inteiro dentro do printf. E que valor inteiro que vai ser mostrado aqui? O resultado dessa operação 2 mais 2. Então, como eu salvei meu arquivo, eu vou compilar. Como é que eu compilo? gcc-o tt teste1.c. Por que teste1? Porque é o nome desse arquivo que eu salvei. Esse código-fonte está salvo na forma de um arquivo com o nome de teste1.c, que é esse nome que aparece aqui no seu canto. E por que eu utilizo o TT? TT é um nome, eu posso utilizar um nome qualquer, estou utilizando o TT para simbolizar que esse código-fonte vai me gerar um programa chamado TT. E esse "-o" é o parâmetro que eu utilizo para definir qual o nome que ele vai gerar. Bom, como eu salvei, né, já compilo, ó, dou um Enter, e agora eu tento executar. ./TT ele executa, 2 mais 2, 4. Se você prestar atenção aqui, se você alterar o valor, como isso aqui, isso que está entre aspas é letreiro. Se eu colocar 2 mais 4 e mandar salvar, apertar um Ctrl S aqui, salvei e vou tentar compilar de novo. Ó. Compilo, vou tentar executar. Parece que houve um erro, porque aqui você tem aqui, ó, 2 mais 4, ele está mostrando que é igual a 4, mas não é 4, é 6. Por que aconteceu isso? Porque isso aqui é só um letreiro. O que faz a operação matemática mesmo é isso aqui. Então eu tenho que colocar 2 mais 4 aqui. Ó, alterei, vou salvar o código-fonte de novo, Ctrl S, vou compilar, ó, e vou executar de novo. A resposta aqui, ó, agora ele ficou correto. 2 mais 4 igual a 6. Bom, estou mostrando isso para você por quê? Porque quando você vai trabalhar com valores dentro de um programa, geralmente você não trabalha diretamente com números, você trabalha com o quê? Com variáveis. Aí que entra a ideia de variáveis. Bom, o que é variável? Variável é uma posição de memória que eu utilizo para armazenar um dado valor. Uma variável eu posso chamar ela de int. Int é para quê? Para falar qual o tipo de dado que eu quero armazenar dentro dessa variável. Se eu uso a expressão int antes, é porque eu estou falando que eu quero armazenar um dado inteiro. Então, se eu coloco aqui int x, né? O que é x? X é o nome da minha variável. O nome da variável, você pode, as regras para nome de variável são escritas aqui no tópico, vamos lá. Cadê? Aqui ele fala sobre variável, conteúdo da variável. Isso aqui ele está falando, o que ele está chamando de identificadores, ou seja, são o nome da variável. O que ele chama de identificador no seu texto é esse aqui que eu estou usando como x. Então, x é o nome da variável. Ele pode ser qualquer nome que você queira. Há regras para que tipo de nomes que você pode ou não pode colocar, isso aqui. Então, ele está falando aqui, por exemplo, esse aqui. Ele fala aqui, identificador, nota 1, começou que uma variável, ou seja, um identificador não pode começar com número. Né? Aqui, por exemplo, então, se eu coloquei x, é um nome válido? Eu posso chamar de x1? Posso, mas eu não posso colocar um x, por exemplo. Né? Nem posso colocar x espaço 2, né? Mas eu posso chamar de x2, ou seja, não pode ter espaço no nome da variável. Mas aqui eu estou chamando ela de x. E vou criar uma outra variável chamada y. E ela também é do tipo inteiro. Aí eu posso vir aqui na linha de baixo e falar bem assim, x recebe 2, por exemplo, ponto e vírgula. Toda linha de comando eu termino com ponto e vírgula. Y recebe 4, por exemplo.
ponto e vírgula. E aqui, né, no lugar aqui, eu posso colocar bem aqui. Olha as expressões que eu posso utilizar. No lugar de 2, eu coloco porcentagem D. No lugar de 4, eu coloco porcentagem D. No lugar, e aqui, eu vou colocar, em vez de colocar 2 mais 4, eu vou colocar x mais y. Né? Vou colocar aqui x, vou colocar y, né, vírgula, e x mais y. Aqui eu não estou usando 3 porcentagem D. Então, o que vai aparecer no lugar do primeiro porcentagem D? O valor de x. O que vai aparecer no lugar do segundo porcentagem D? O valor de y. E o que vai aparecer no lugar do terceiro porcentagem D? A soma de x mais y. Olha só como é que ficou interessante meu programa agora. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou dar um clear para limpar a tela aqui. Eu vou compilar o programa novamente. Ó. Compilei, vou executar. O que ele me mostrou? 2 mais 4, 6. Agora, se eu vier aqui e alterar esse valor 4 aqui, por exemplo, esse 2, por exemplo, para 8, né, e mandar salvar, ó, vou salvar, vou compilar novamente. Compilei, executei. Olha, ele ficou normalzinho, 8 mais 4, 12. Ó. Por que ele atualizou automaticamente? Porque da forma que eu fiz aqui, se você olhar no seu vídeo anteriormente, eu usei diretamente números. Quando eu alterei o número aqui, me deu problema. Né? Quando eu alterei os números aqui, me deram problema. Então, se você trabalhar diretamente com variáveis, é muito mais fácil você trabalhar com variáveis do que você trabalhar diretamente com números. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.